Boa noite, pessoal. Eu vou só esperar um pouquinho para dar tempo do pessoal entrar, tá? E aí vou chamar a Carolyn, que é a nossa palestrante de hoje, que vamos falar sobre a amamentação. As mulheres, as gestantes que não conseguirem acompanhar a nossa live, ela vai ficar gravada aqui no Instagram da Kairos, tá? Vamos só... Boa noite, meninas, tudo bem? Depois alguém me confirma só se está dando para ouvir, tá, gente? Que eu não sei. Deixa eu ver. Chegando aí, senão você vai ter que entrar na live. Obrigada, Ká. Oi, Ké, tudo bem? Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem. Ké, vou só esperar um minutinho mais ou menos, só para dar tempo do pessoal entrando. Tá bom. Gente, lembrando que esse sábado nós vamos ter a nossa última roda de gestante aqui em Campinas, no Bola de Neve, com a Rê, que vai estar palestrando pra gente, a nossa psicóloga. Depois a gente vai dar uma pausa, a gente vai entrar de férias e a gente retorna depois ano que vem com bastante novidade para vocês. Com certeza. Vamos começar? Vamos, tá dando para me ouvir? Eu estou, tá ouvindo bem, tô ouvindo bem. Tá bom. Vamos lá, nosso assunto de hoje, acho que foi muito pedido também nas nossas rodas, né? Que é falar sobre a amamentação, que é um desafio além do puerpério. A amamentação, que eu falo que as mulheres também têm muito medo um pouquinho da amamentação, né? No que pode acontecer. Então, vou pedir para você se apresentar, que é falar um pouquinho de você, e a gente começar a falar sobre o nosso assunto de hoje. Perfeito. Bom, meu nome é Carolyn, sou enfermeira obstetra, não precisa falar a idade, né? Sou enfermeira obstetra, sou formada como enfermeira pela PUC Campinas. Posteriormente fiz a minha pós-graduação no Einstein e atuo na obstetrícia desde então. Junto com a minha pós-graduação, eu já fiz um curso de consultoria de amamentação e esse tema de amamentação, na verdade, é um tema que eu venho seguindo desde a graduação. Inclusive, essa apostila aqui, que eu vou usar hoje na live, talvez para ajudar com algumas dúvidas, foi feita na graduação, porque foi um tema que a gente levou para umas pacientes e a gente encadernou essas apostilas para entregar como brinde, justamente no pós-parto imediato, para tentar ajudá-las de alguma forma, já que a gente ainda não atuava, né? E também não ia se oferecer como consultora de amamentação. Mas, então eu atuo desde então, há mais ou menos 7 anos, tanto na obstetrícia em si, realizando parto, assistência ao trabalho de parto, pré-natal, e também como consultora em amamentação. Lembrando também que você dá os cursos também, né? Que é em casa. Sim, também dou curso de preparo para amamentação, que eu acho que é uma forma muito importante da gente se preparar, que é realizando um curso, né? Nada mais é do que buscar conhecimento. Quando a gente busca conhecimento, é uma forma da gente se preparar e conhecer o que está por vir, né? E também dou curso de cuidados com o recém-nascido. Legal. Eu falo que é importante a gente lembrar disso, que é que o pessoal sempre, todo mundo foca no parto, né? A dor do parto, parto, e às vezes acaba esquecendo o que acontece no puerpério e no pós-parto. Eu Sim. falo que o sonho de muitas mulheres hoje em dia é amamentar, e às vezes acaba tendo alguma barreirazinha aí na amamentação, né? E eu falo que qualquer informação, qualquer curso, principalmente os cursos que a Kairos oferece, qualquer informação já é muito bem-vinda, né? A mais para o casal, seja para a mãe ou para o pai, né? Com certeza. Certo.
Fique à vontade. Começo por onde? É muita coisa, né? É. Bom, resumidamente, né? A gente achava que algumas pessoas ainda têm esse conceito de que amamentar é meio que instintivo, né? Na verdade, em partes, sim, mas na teoria não é instinto, né? A gente tem uma técnica, a gente tem posição, a gente tem a pega correta, tem a melhor posição do bebê, tem como que deve ficar a boquinha, como que tem que ser a sucção. Então, não é só instinto, né? É também quando o bebê nasce, você tem aquele imprint que a gente fala, que é olhar para o bebê, o seu bebê olha para você e você olha para o seu bebê. Isso já gera aquele alinhamento, feeling, e acaba que meio que um processo instintivo. Mas o conhecimento ele é importante porque é ele que vai nortear você a partir desse imprint, desse instinto na amamentação. Então, por isso que é importante se informar sobre a amamentação, como você deve colocar o seu bebê no peito para mamar, porque às vezes a gente acha que é só instinto, põe o bebê para mamar e coisa linda. E o bebê pega errado. E aí essa primeira pega errada pode ser que leve a um insucesso da amamentação. E não precisaria ser desse jeito, Não né? tem que ser sofrido, né? Que aqui eu falo que muitas Não. mulheres tiveram uma experiência ruim, mas justamente como você falou, pela falta de informação. E não tem que Sim, ser sofrido, né? sim, Eu falo que amamentar é maravilhoso, sim. principalmente pelo vínculo que a gente acaba criando com o bebê, né? Eu falo que a amamentação é o principal, na verdade, é o vínculo mãe-bebê. E ninguém mais vai ter esse vínculo. O pai, os avós, os tios, todo mundo vai tentar fazer o vínculo com o bebê de uma outra forma, né? Às vezes ajudando no banho, troca de fralda, mas o vínculo mesmo, mãe e bebê, que a amamentação gera, isso nenhum participante da família, nenhum que estiver ali ajudando nos cuidados com o bebê vai ter, porque isso é só da mãe e do bebê, é só desse momento de amamentação. Sim. Que é as mulheres que às vezes acabam tendo a dificuldade para amamentar, né? Então, muitas mulheres acham que porque não conseguiu amamentar, não vai ter esse vínculo com o bebê, né? Não deixam de ser menos mãe. Eu gostaria que você falasse um pouquinho disso, né? Dessas mulheres, às vezes, que acabam ou tendo pouco leite, o leite acabou não descendo, Uhum, tiveram muita dificuldade, acabaram desistindo, né, de amamentar. E isso sim. não tira, né, elas de serem mães, né? Não tira o afeto de mãe e Uhum. filho, né? Que isso não impede nada, que não só o amamentar, não é só esse título de vínculo que elas acabam tendo com o Sim. bebê, né? Não, na verdade não é nada disso. O vínculo a gente vai construir ao longo do tempo com o bebê, né? É que esse ato de amamentar acaba sendo tão exclusivo da mãe e do bebê que acaba sendo uma única forma mais assim visível que a gente vê de construir um vínculo. Mas nenhuma mulher deixa de ser menos mãe porque não pariu de parto normal, porque não quis o parto normal, quis uma cesárea direto, ou porque tentou amamentar e não conseguiu, foi tão desgostoso, foi tão ruim que ela desistiu da amamentação e optou pela mamadeira, por fórmula. Ninguém vai deixar de ser menos mãe por isso, de forma alguma. Se fosse assim, tantas mães mais antigas não amamentaram seus bebês, e não é por isso que nós temos pouco vínculo com as nossas mães, né? Então, isso não diminui de forma alguma nenhuma mulher. A única coisa que eu sempre falo tenha a decisão de amamentar. Assim como a gente decide o parto, eu quero ter parto normal, eu quero uma cesárea e tudo certo. A gente também tem que decidir, eu quero amamentar o meu bebê ou não. Se for muito difícil, se for não, já vou desistir ou não quero nem tentar, e tá tudo certo também. A gente também tem que entender. Mas Certo. a
partir do momento que a gente decide por algo, a gente vai buscar que isso seja possível, mesmo que venha muitas pedras, mesmo que venha muitas dificuldades no caminho, mas a partir do momento que a gente decide, é sim super possível conseguir. O que a Paty, ela fez uma pergunta que pode ocorrer, então, da mãe, né, não ter leite o suficiente, se isso pode realmente ocorrer, e se acontecer, como que a gente pode prevenir, né, isso daí? Na verdade, uma mulher não ter leite suficiente é porque ou ela passou por cirurgias mamárias que cortaram os ductos. Deixa eu até ver se eu tenho uma imagem aqui. Acho que eu não tenho. Mas os ductos, ele fica atrás da areola e são eles que fazem a ejeção do leite para a boquinha do bebê. Quando as mulheres passam por cirurgias mamárias, por exemplo, mastectomia, que é levantar o peito, ou redução de mama, essas cirurgias, por elas serem grandes e um pouco complexas, pode ser que durante o procedimento cirúrgico corte algum ducto, e cortando o ducto, obviamente, você vai ter diminuição do leite. Então, se era para eu ter 500 e eu tenho 300, eu vou ter uma quantidade menor de leite, certo? Mas isso não impede nenhuma mulher de tentar amamentar. Então, como eu vou saber, por exemplo, eu tenho 2 cirurgias mamárias e o meu médico falou que, infelizmente, a minha chance de amamentar é super pequena, mas que ele não conseguia dizer se eu ia ou não conseguir amamentar, somente eu tentando. Então, o que eu falo para todo mundo? A gente tem que tentar. No processo da tentativa, nós vamos conseguir identificar: estou tendo uma quantidade adequada de leite ou não. Então, avaliar ganho de peso, avaliar a quantidade de xixi que o bebê está fazendo, quantas trocas de fralda eu estou fazendo que tenha xixi. Então, tudo isso é uma forma de avaliar se nós estamos produzindo a quantidade adequada de leite ou não. Tamanho de mama não interfere, formato de mamilo não interfere, nada disso interfere. A única coisa que interfere realmente na quantidade de leite que pode dificultar são as cirurgias mamárias, que são cirurgias grandes que podem, durante esse procedimento cirúrgico, cortar algum ducto. Certo. E não tem como prevenir. É isso que eu falei, a gente tem que tentar. Por exemplo, às vezes pelo meu médico eu nem tentaria. Ah, Carolyn, sei lá, mas óbvio que eu vou tentar. Com certeza eu vou tentar. Se eu vou conseguir ou não, não tem como eu saber. Só na hora que eu começar a colocar o bebê. Tem um prazo para essa descida de leite para acontecer? Ver se meu leite está sendo suficiente, né? Se eu estou conseguindo suprir, né, as necessidades do bebê. Tem um tempo para isso? Sim. O colostro... Foi respondida a pergunta? Coloca, por favor, aqui. O colostro, normalmente, principalmente em mulheres que estão em trabalho de parto ou que tiveram parto normal, o colostro ele desce praticamente imediatamente ali após o parto. Nos procedimentos de cesárea, quando é cesárea eletiva, agendada, como eu não tenho essa grande quantidade de ocitocina rolando no meu corpo, que eu tinha no trabalho de parto, então o colostro pode ser que demore um pouco. Mas qual o principal fator em ambos os casos? Colocar o bebê para estimular. Porque, na verdade, nós precisamos da produção da prolactina e da ocitocina. E a prolactina, em específico, ela só é liberada com a sucção do bebê no meu peito. Então, se eu não coloco o bebê para sugar, eu não vou ter liberação de prolactina. E é a prolactina que faz a produção do leite, né? A ocitocina, ela faz a ejeção do leite para a boquinha do bebê. Então, eu preciso de ambos, mas principalmente da prolactina, e ela só vem conforme o bebê realizar essa sucção no meu peito. E o leite mesmo, que na verdade vai ser o leite de transição e depois o leite maduro,
ele vai descer lá para o terceiro, quarto dia pós-parto. E aí sim a gente vai começar a observar sinais do bebê. Se ele mama e consegue relaxar, se ele está fazendo xixi ou não. No hospital, ainda internado, a gente também vai avaliar essas questões, porque o colostro é para ser o suficiente, na verdade, é o suficiente para o bebê naqueles primeiros dias, pelo tamanhozinho do estômago e porque ele é o principal para o bebê naqueles primeiros dias de vida. Então, o bebê, ele vai perder peso por conta do inchaço, tudo, mas a gente vai avaliar quanto foi essa perda de peso, se ele fez xixi, se ele fez cocô, se essas questões estão dentro do normal, então significa que o colostro tá ok. Agora a gente precisa trabalhar para esse leite descer. Como que eu faço o leite descer? Da mesma forma que eu faço o colostro descer, colocando o bebê para mamar, porque eu preciso produzir a prolactina e novamente a ocitocina. O que é a bombinha, no caso, extratora de leite, faria a função do bebê ou não? Depende para o que eu quero usar a bombinha, tá? A bombinha, eu nunca falo que ela vai substituir o bebê. Então, quem tem que fazer essa função de estímulo no peito é sempre o bebê. Então, eu quero aumentar minha produção de leite, quero que meu leite desça logo. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o meu bebê para sugar o meu peito. Tem alguns casos que a gente precisa introduzir a bombinha extratora de leite, mas são casos específicos. No geral, o que eu preciso? Eu preciso do estímulo do bebê no meu peito. Quanto mais eu coloco o bebê para sugar, quanto mais eu coloco o bebê no meu peito em contato comigo, mais eu crio vínculo, mais o bebê se sente acolhido, aconchegado. Tem a questão também da esterogestação, que o bebê vai estar passando pelos 3 meses de vida, né? Então, tudo isso vai favorecer o seu bebê. Então, deixar o bebê como piercing de teta, que algumas pessoas falam, deixar ele 24 horas sugando o seu peito, é cansativo? Extremamente. Mas para você, eu quero que eu tenha muito leite, vai ser maravilhoso, porque ele não vai parar de sugar seu peito, não vai parar não vai diminuir a produção de prolactina e você vai produzir um monte de leite. O que é? Ali perguntou, quem tem, no caso, prótese mamária, consegue amamentar normal ou também gera uma barreira aí na dificuldade da amamentação? Não, a colocação de prótese mamária é uma cirurgia mais simples do que uma mastopexia, que é levantar o peito, ou uma mamoplastia redutora, porque eu vou mexer na estrutura da mama. Quando eu mexo na estrutura da mama, eu tenho esse risco de cortar algum ducto. Quando eu só introduzo o silicone, não. Então, eu só coloquei. A colocação do silicone, basicamente, eu não sou especialista, a grosso modo falando, é você fazer um corte na mama e introduzir o silicone. Então, eu não faço nenhum corte, eu não mexo na estrutura da mama. Então, não é para ter nenhum problema para amamentar. O que é? Na parte de pega, o que você orientaria para as mamães? Qual seria a pega correta? Se tem alguma posição, porque normalmente a gente sabe, a gente que tá no meio, que tem várias posições para amamentar, né? Então, bebê de um lado, outro, até com a perninha virada para trás. O que você indicaria? Tem alguma posição na qual favorece mais ou não? Certo. Bom, quer responder a pergunta da Paty já ou respondo a sua primeiro? Pode responder antes. Por que machuca tanto, né? Se o motivo Paty, o motivo, na maioria das vezes, é a pega. Então, todas as vezes que o bebê pega errado o peito, o que é pegar errado? Significa que provavelmente o seu bebê pegou só o mamilo. Quando o bebê pega só o mamilo, ele fica ali sugando por 30, 40 minutos. E o mamilo é uma estrutura frágil, mais sensível. Então, você fica ali 40 minutos fazendo aquela pega, passando a língua, e isso faz as fissuras.
Então, na maioria das vezes, quando a mama machuca, provavelmente está relacionada à pega. Então, sempre nós vamos avaliar primeiro a pega e também vamos avaliar outros fatores. Tem a questão do freio lingual, que também pode prejudicar, mas a grande maioria é relacionado à pega incorreta do bebê. Ok, depois eu não sei se acabou, tinha outras duas perguntas aqui que acho que apareceu para mim, não apareceu na live. Tá. Paty, a Bru, ela tinha perguntado, no caso, se o bebê não ganha o peso, o que fazer? No caso, se faz a complementação com fórmula ou tem outra maneira? Ou continua tentando? Depende. Depende de quanto foi esse ganho de peso. Depende se o bebê está fazendo xixi adequadamente. Então, se eu estou trocando, a maioria das fraldas do meu bebê tem xixi ou não tem. Se não tem, significa que ele não está se hidratando. E qual a única forma do bebê se hidratar? É pelo leite materno. Então, com isso, a gente entende que o quê? Pode ser que nesse caso tem uma baixa produção de leite. Então, antes de pensar em fórmula, antes de já entrar com complementação, gosto muito de pediatras que vê que tem alguma coisa alterada, mas não coloca uma fórmula de imediato, porque a fórmula ela vai mudar toda essa rotina de aleitamento materno exclusivo, e quando o bebê para de sugar exclusivamente a mama, já diminui um pouco essa questão do estímulo. Então aí a gente vai trabalhar para que essa mulher aumente a produção de leite. E aí, nesse caso, é um dos casos que a gente acaba indicando a bombinha extratora de leite. Por quê? Enquanto o bebê suga uma mama, ela pode usar a bombinha extratora de leite na outra para manter o estímulo da sucção nas duas mamas. E com isso, mandando informação para o cérebro que eu preciso produzir leite, tá? E lembrando sempre, manter hidratação. Porque se eu não estou hidratada, eu não vou conseguir manter uma boa produção. Então, eu preciso manter a minha hidratação muito boa, mais de 3 litros de água por dia. Então, a garrafinha de água do lado, sempre. Ótimo. Cat, uma outra pergunta da Ju. Ela perguntou se os cremes de anti-estrias, eles devem ser suspensos na amamentação. Eu não recomendo nenhum tipo de creme na região da areola durante toda a gestação. Não sei se todas já perceberam, mas a areola ela tem vários pontinhos ao redor, que são chamados de glomérulos de Montgomery. E esses pontinhos, eles soltam uma lubrificação natural na areola. Então, todas as vezes que eu passo um creme, eu esfrego, eu quero lavar, esse ato de esfregar tira a lubrificação. Então, creme, anti-estria, qualquer outro creme que vocês queiram usar, passar na mama ao redor e nunca na areola e no mamilo. No caso, então, as pomadas para fissura, que é não passar, não é recomendado? Depende. Tá. Depende. A pomada tem que ser indicada por um profissional que entenda bem o que ele está indicando. Tem algumas pomadas que elas são indicadas indiscriminadamente. E hoje em dia nós sabemos que elas podem trazer alguns malefícios. Então, assim, qual o melhor tratamento para fissura? Leite materno. Leite materno antes, depois e durante a mamada. Passa o tempo todo. Lembrei que eu tô com uma fissura no mamilo. Vou passar o leite materno. Nossa, tô com uma dorzinha no mamilo. Vou passar o leite materno. Ele é extremamente, ele faz uma cicatrização muito boa, ajuda muito na cicatrização. Então, antes de pomada, antes de pensar em outras coisas, sempre leite materno e identificar a causa dessa fissura. Então, foi por pega, foi pelo freio lingual. Então, a gente precisa identificar qual foi a causa. Identificando a causa, a gente vai tratar e corrigir para não acontecer mais. Legal.
que é a Camila também perguntou, para quem já está fazendo a amamentação, se a alimentação realmente ela conta muito ou não para gerar as cólicas no bebê, que a gente escuta muito isso hoje em dia, né? Sim. Não come chocolate, não toma refrigerante, evita leite, porque Uhum. acaba passando pro bebê. É. A alimentação da mãe interfere ou não? Sim, alguns alimentos acaba passando pelo leite materno e pode sim gerar cólica no bebê. Porém, o que eu falo muito é você precisa entender o seu bebê. Às vezes, o seu bebê não vai ter cólica com nenhum tipo de alimento que você consuma. Às vezes, o seu bebê vai ter com alimentos específicos. Então, o que eu sempre oriento, mantenha uma rotina de alimentação e uma alimentação saudável sempre, né? Verduras, bastante fruta, mas uma alimentação que a gente acaba sendo meio que um padrão. Porque quando a gente sair do padrão e o meu bebê tiver cólica, eu vou entender que ele teve cólica relacionado ao alimento que está fora do meu padrão de alimentação. Ok. A Paty perguntou que quando o bebê está doente, é verdade que o leite ele muda? É verdade. O nosso corpo, inteligentíssimo, na verdade, Deus é muito inteligente, né, e perfeito, quando nos formou e quando fez a gente produzir leite. Quando o bebê nasce prematuro, a cor do leite de um bebê, da mãe do bebê que é prematuro é diferente da cor e da consistência de um outro bebê que nasceu a termo, porque o bebê prematuro ele vai precisar engordar, ele vai precisar de muito mais anticorpos do que o outro bebê. Então, a composição, às vezes a cor também é diferente. O leite materno ele é espécie específico, então eu produzo um leite específico para o meu bebê. A Mari produziu o leite específico para o bebê dela. Então, é por isso que a gente fala que ele é espécie específico, porque ele vai ser produzido de acordo com a necessidade do meu bebê. Tanto é que a quantidade de leite que eu produzo não vai ser igual à da Mari. Então, às vezes, a Mari produziu muito mais leite do que eu vou produzir. Por quê? A bebê dela precisava mamar muito mais do que o meu bebê vai precisar. Então, tem essa questão também. O nosso cérebro, ele entende exatamente como está funcionando o nosso bebê e vai ser feito assim a produção do leite. Legal. O Gabriel também perguntou se a chupeta pode atrapalhar o bebê na hora de mamar, na pega corretamente. Qualquer tipo de bico de silicone, que a gente vê muitas pessoas indicando, mamadeira, chupeta, qualquer tipo de bico que não seja o mamilo em si, né? Não que o bebê vá pegar o mamilo, mas ele tem acesso ao mamilo e a essa sucção. Esses outros tipos de bico faz com que o bebê utilize menos musculatura da face, faz com que eles tenham mais facilidade para sugar, e isso gera uma confusão de bicos, que nada mais é do que uma preferência, né? Não que o bebê, eu vou escolher, mas é como se fosse, eles vão preferir o que é mais fácil, que é a mamadeira, a chupeta. Sugar o peito é muito difícil e cansativo. Por isso que o bebê suga um pouquinho e para, suga um pouquinho e para, suga um pouquinho e para. Porque a maioria da musculatura da face do bebê está sendo exercitada nesse momento. Por isso que a amamentação é extremamente importante para a fala, para o desenvolvimento dos dentes, para o desenvolvimento da musculatura em si. Então, infelizmente, chupeta, mamadeira acaba interferindo e pode ser que interfira de uma forma ruim. Eu não vou falar nunca, não dê chupeta para o seu bebê. Lá na hora H, que ele tá chorando horrores, tá um desespero, ninguém dorme, às vezes a solução vai ser dar chupeta. Mas eu também não vou ser a pessoa que vai falar, dê chupeta pro seu bebê. Mas eu falo que vai dar chupeta? Ok, mas entenda quais são os riscos
que você pode estar se submetendo e submetendo ao seu bebê. Ótimo. Que eu nem lembro que eu tinha te perguntado sobre a gente estava A falando sobre pega, para você comentar um pouquinho se existe uma tá. pega que seja a ideal ou não. Vai conforme a mãe for se adaptando à amamentação. Se existe alguma pega que é mais correta, que facilita. Existe, na verdade, o que a gente chama de pega correta, que essa é inquestionável. Então, existe uma pega correta. Não existe uma pega mais fácil para mim, uma pega mais fácil para Mari, uma pega mais fácil para Paty. Qual foi a pega mais fácil, meninas? Não, não existe isso. Existe a pega correta. A posição para colocar o bebê para mamar, existem inúmeras. Então, essa aqui, posição clássica, que normalmente a maioria das mães optam por amamentar, elas se sentem mais seguras para segurar o bebê. Posição invertida, que é uma posição que a gente às vezes orienta para dar o banho no bebê no primeiro mês. Posição de cavalinho, o bebê mais sentadinho. Então, a posição vai ser de acordo com você. Então, eu prefiro amamentar na invertida, que é segurando o bebê aqui, segurando a cabecinha com a sua mão. Me sinto mais segura assim. Ótimo. Perfeito. Então, a posição, eu prefiro amamentar deitado. Ótimo também, amamente deitado. O jeito que você se sentir confortável. Amamentar deitado não pode, né? Todo mundo fala que amamentar deitado não pode, né? Depende. O bebê tá mamando na mamadeira ou o bebê tá mamando no peito? No peito. Se o bebê tá mamando no peito, pode amamentar deitado, porque durante esse processo de sucção no peito, ele fecha a comunicação da garganta com o ouvido. Então, não tem o risco de desenvolver infecções no ouvido. Agora, se o bebê estiver mamando mamadeira, sempre mais em pé do que deitado. Tá? Então, por isso que amamentando no peito, a posição é indiferente. Desde que o seu bebê esteja confortável e você esteja confortável, porque pode ser que dure 30 minutos, mas pode ser que dure 2 horas. Então, ambos têm que estar confortáveis. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui. Essa daqui dá para ver um pouquinho mais. Então, o bebê, ele tem que abocanhar não toda a areola, mas a maior parte da areola. Então, se a areola da mulher é bem pequenininha, provavelmente o bebê dela vai abocanhar toda a areola. Se a areola é um pouquinho maior, eu tenho que entender que o meu bebê abocanhou a maior parte da areola. Então, o princípio da pega já começa nesse ponto. Como eu vou saber se ele pegou a areola? Se ele pegar só o mamilo, você vai sentir dor na hora. Porque o mamilo é uma parte muito sensível do nosso corpo. Então, a gente vai ter essa sensibilidade muito aumentada junto com dor. Sentiu esse desconforto? Tire o bebê imediatamente. Porque, mas ele pegou agora. Nossa, não, agora que ele conseguiu, é tão difícil ele pegar. Basta uma pega correta, uma mamada na pega correta, que vai fazer esse processo de fissura. E, infelizmente, quando a gente tem uma fissura, tem uma lesão no mamilo, isso acaba dificultando a amamentação, a gente acaba desgostando da amamentação. Porque como que você vai ficar 40 minutos, 1 hora, amamentando o bebê com dor? E não é uma dorzinha. É uma dor, às vezes, insuportável. Então, vamos se atentar a esses sinais e perceber o que o bebê está pegando errado, tire imediatamente do peito. Então, o primeiro sinal, o bebê vai pegar a maior parte da areola. Então, pensa que a minha areola está aqui, meu bico aqui, então o bebê vai abocanhar aqui essa parte, tá? A bochechinha sempre arredondada, então o bebê ele não faz covinha, essas covinhas assim, significa que o bebê está fazendo esse tipo de sucção. E essa sucção
provavelmente ele está pegando só o mamilo. Então, a bochechinha sempre arredondada. Os lábios virados para fora. Então, tanto o superior quanto o inferior virados para fora. O queixinho, às vezes, como a gente está bem pertinho, fica em contato com a mama. E o principal, essa aqui acho que dá para ver um pouquinho, é o alinhamento do corpo do bebê. Então, se eu deixar o bebê com a cabeça aqui e o corpo aqui, ele vai começar a pegar às vezes certa, mas daqui a pouco ele vai cansar daquela posição e vai descer só para o bico, porque tá muito difícil ele manter aquela posição. Então, independente da posição que você escolher, a coluna do bebê tem que estar alinhadinha. Então, ele tem que estar numa posição única. Então, a cabeça, tronco, pescoço, tudo em uma única posição, que isso também facilita. Outra coisa importante, quem vai, o peito vai no bebê, o bebê vai no peito, como que é isso? Sempre o bebê vem até o peito. E nunca eu desesperadamente enfio meu peito na boca do bebê. Quando eu venho trazendo o bebê, eu vou passando o mamilo, vou estimulando o bebê, passando o mamilo na boquinha do bebê. Isso vai estimulando ele a abrir a boca, ele vai se preparar para a amamentação. Então, ele vai abrindo a boquinha e a hora que ele chega, ele consegue abocanhar. Quando eu vou nesse desespero, quero enfiar o peito na boca do bebê, ele vai pegar só aqui o bico. Já que tá todo mundo desesperado, então vou pegar logo e vou pegar só o bico. E aí, nesse momento de desespero, é o momento que às vezes a gente acaba acontecendo as fissuras. A Paty perguntou de como tirar o bebê do peito, né? Então, eu não vou puxar o bebê. Porque pensa, ele tá lá, pegou certinho, beleza, mas eu quero tirar por algum fator. Eu vou puxar. Pensa numa sucção forte e numa pressão. A hora que eu puxo, isso aqui também causa lesão no mamilo. Então, eu nunca vou puxar de uma vez, tá? Eu vou utilizar essa técnica. Eu vou colocar o meu dedo mínimo. Então, importante, mantenham as unhas curtas e sempre limpas. Vou colocar bem no cantinho da boquinha do bebê. Com isso, eu estimulo o bebê a pegar o meu dedo, porque a sucção deles é muito aguçada. Então, eu coloquei aqui no cantinho, ele vai querer pegar o meu peito, o meu dedo. Com isso, eu consigo acessar o meu mamilo e eu trago o meu mamilo para mim e eu consigo tirar o bebê do peito. Legal. Então, os sinais de pega correta, bochecha arredondada, lábios virados para fora. Eu consigo ouvir o bebê deglutindo também. Ele movimenta bastante essa parte e às vezes até o lóbulo da orelha. E ele abocanha a maior parte da areola. Então, não dá pra gente falar que vai abocanhar tudo, mas a maior parte da areola sim. E amamentar não gera dor. Eu vou ter dor quando eu tenho algum tipo de lesão. Então, se tá doendo, eu vou tirar e vou posicionar novamente o meu bebê no peito. Tem que colocar o bebê para rotar? A gente perguntou toda vez após a mamada. E se sim, por quê? Eu tenho que colocar o bebê para rotar em todas as mamadas, porque durante a amamentação pode ter entrado ar. Então, às vezes ele saiu, voltou, saiu de novo, voltou. Esse sai e volta, ou às vezes uma pega errada, outra, acaba entrando ar e ele precisa eliminar esse ar. E a forma que ele faz isso é a gente colocando numa posição mais em pezinha e esperar que ele arrote. Então, eu não preciso bater, porque esse movimento de bater vai chacoalhar o leite e ele vai gorfar, obviamente. Então, eu posiciono ele mais em pezinho durante uns 10, 15 minutos. Se ele arrotou, ok.
Se ele não arrotou, provavelmente não entrou ar durante aquela amamentação. Então, eu coloco ele no berço, de barriga para cima sempre, e posso lateralizar um pouquinho a cabecinha caso volte algum leite. Mesmo colocando o bebê para arrotar, mesmo ele tendo arrotado, pode ser também que volte um pouquinho de leite. Certo. A Mi perguntou se tem algum tipo de estímulo, eu acho que no caso para amamentar, que a gente faz no período de gestação. Não, eu não faço absolutamente nada durante a gestação. Eu não estimulo, não passo bombinha, não faço uso de nenhum tipo de óleo, não compro pomada de fissura já na gestação, porque eu não sei se eu vou ter fissura ou não. Não utilizo, sei lá, não tomo banho de sol também nas mamas. Então, a única coisa que a gente precisa fazer na gestação para a amamentação no futuro é se informar. Então, o que eu preciso saber para minha amamentação ser um sucesso? Então, é isso que eu vou buscar. Então, é isso que é isso que eu preciso. Ó, deu certinho. É isso que eu preciso buscar, informação. A melhor forma de se preparar, na verdade, a única forma que eu vou utilizar para me preparar para a amamentação é informação. A Tati também perguntou se tem alguma pré-preparação para o bico do seio, ou apenas a pega correta ela já é o suficiente para a gente não ter lesões. Então, essa pré-preparação para o bico é justamente não esfregar o mamilo ou a areola, não utilizar cremes na areola, porque tudo isso eu tiro a lubrificação natural do peito. Quando eu tiro a lubrificação natural, ele fica mais fragilizado. Então, com isso, quando o bebê pega as primeiras vezes, pode ser que acabe até machucando pela questão de estar muito sensível. Então, a pré-preparação é justamente isso, evitar esfregar a água do chuveiro cair com shampoo, com sabonete, ok, mas eu não vou esfregar a região para não tirar essa lubrificação natural. Até mesmo que muitas mulheres acham que colocar água muito quente, né? Putz, meu leite não tá descendo. Ou empedrou a mama. Colocar água quente, fazer compressa de água quente na mama, que ajuda a descer, né? Que desempedra. Ou água fria. O que você indica? É correto colocar as compressas? Ou o ideal seria, no caso, a compressa morna? Na verdade, realmente dá essa sensação. A Mari é físio e ela sabe que a gente usa compressa quente para dor, para algum caso assim, porque faz uma vasodilatação. Então, se o ducto ele tá ali empedrado, eu vou pôr água quente, compressa quente, vou para o chuveiro. O que acontece? O ducto aumenta o calibre, então ele fica maior, vai descer mais leite, eu vou ter aquela sensação de que o leite saiu dali onde estava empedrado, e aí vou falar assim, perfeito, ficou maravilhoso. Aí eu saio do chuveiro, ou para a compressa. Eu mudo de temperatura. O que o ducto faz? Ele volta para o tamanho que ele estava antes. Quando ele volta para o tamanho que ele estava antes, ele vai continuar empedrado, porque antes estava descendo uma quantidade enorme de leite e agora ele não tem mais a capacidade para aquela quantidade enorme de leite. Então, a forma para desempedrar a mama é massagem, ordenha e colocar o bebê para mamar, tá? Quem vai esvaziar a sua mama sempre, quem deve fazer esse processo é sempre o bebê. Então, a gente massageia para a região que a gente está sentindo que tem nódulo, que está duro. A gente massageia com movimentos circulares para ficar mais, como se fosse mais fluido. Sentiu um alívio, um pequeno alívio ali, sentiu que a região ficou mais amolecida, coloco imediatamente meu bebê para sugar.
a sucção dele é perfeita, o processo dele de sucção, de amamentação é perfeito, então ele consegue esvaziar a sua mama. Então, muito melhor ele do que a gente ficar tentando usar técnicas que às vezes vai só piorar. Então, nem compressa quente, nem compressa gelada. Compressa fria, de temperatura, às vezes, de água de torneira, posso utilizar para aliviar. Mas quente e gelada, não. Legal, Ké. Ô, Ké, eu queria que você falasse, só para a gente também não estender muito a live, quais a dica ou a dica primordial que você daria para uma mãe de primeira viagem, né? Que vai começar a amamentar, ou as mãezinhas aqui do Kairos que estão começando a amamentar agora. Realmente é a informação. Então, até mesmo, né? Elas participarem, no caso das rodas, que a gente acaba tendo sistemas, né? Que a gente fala muito de assuntos que acabam acontecendo na gestação e no puerpério, mas qual a dica primordial que você daria para as mamães que estão começando a amamentar agora? Uhum. Ou as que já vão ganhar neném, que vão começar a amamentar? Sim. Bom, o fator principal é a decisão. Da mesma forma que a gente decide na gestação qual é o tipo de parto que a gente quer, eu quero, às vezes até a posição a gente decide. Eu quero ter parto de cócoras, eu quero ter de 4 apoios, eu quero ter no hospital X ou eu quero ter em casa. A gente decide essas coisas, né? Então, a gente também precisa decidir amamentar. Do mesmo jeito que o parto normal não é fácil, a amamentação também não é fácil. E, às vezes, para algumas, é um pouco mais trabalhosa do que o parto normal. Mas uma vez que a gente decide, que a gente está realmente decidida, independente das coisas que vierem, de uma fala para parar, outra fala que não está certo, a minha sogra fala que não é assim, a minha mãe fala que pode dar leite, que não tem problema nenhum. Essas influências externas não vão me abalar, porque eu decidi que eu quero amamentar o meu bebê de forma exclusiva no meu peito. Então, o principal é a decisão. A outra questão, óbvio, que é fazer um curso de preparo para amamentação, ou então se informar pela internet mesmo. Tem no Google, nossa, tem inúmeras coisas. Se você colocar lá no Google, pega correta, ele vai te trazer várias fotos disso que eu falei aqui agora, de como é a pega correta, como que é a boquinha do bebê, como que fica o lábio, como que é a sucção, várias coisas. Então, se informe. Já está na amamentação e está tendo dificuldade, procure ajuda. Não deixe a dificuldade ficar de um tamanho absurdo que você não consiga prosseguir, porque mesmo a gente tendo decidido, beleza, decidi, busquei informação, ok, mas deu ruim, não está sendo legal. Se a gente não busca ajuda de algum profissional, de alguém para ajudar nesse processo, infelizmente pode piorar. E quando piora, é aquilo que eu falei, você vai conseguir amamentar um bebê por 2 horas, às vezes, sendo que seu peito está completamente machucado, que você sente uma dor absurda, que você não consegue nem ficar sentada ou fica mordendo um pano para ver se aquela dor diminui. Então, já está na amamentação, pesquisou, procurou informação e ainda assim não está conseguindo resolver, procure ajuda de algum profissional, alguma consultora de amamentação. Ou o pediatra, às vezes, tem alguns que têm bastante conhecimento sobre amamentação. E outra coisa é a questão do pediatra. Do mesmo jeito que a gente escolhe um obstetra que seja a favor do parto normal, a gente tem que escolher um pediatra que seja extremamente a favor da amamentação. Existem alguns pediatras que já logo de cara quer introduzir uma fórmula. E não é assim. Às vezes é só uma adequação, às vezes é uma baixa produção de leite que eu consigo resolver com uma coisinha ou outra. Então, escolham pediatras que realmente sejam a favor da amamentação, porque vocês vão ver que isso vai ter muita influência no sucesso da amamentação, que não vai ser, não ganhou, tinha que ganhar 25 gramas e ganhou 20. Fórmula,
Não, gente, calma. Não, não é bem assim. Sempre opta pelo caminho mais fácil, né? Sim. Então eu falo que não desistir. Cada fase eu falo que da gestação do pós-parto a gente tem suas dificuldades, né? Cada mês do bebê, mas nunca desistir na primeira, porque como você falou, é qualquer coisa. Ah, não tá ganhando peso, o leite não tá sustentando, é fórmula. Nossa, não consegui amamentar, fórmula. E eu falo nem sempre assim. Com certeza eu falo que a informação, um curso a mais que a gente faz toda a diferença na vida da mulher. Com certeza. Ó, Bia, eu conheço uma consultora de amamentação top, viu? Gente, ela faz curso de amamentação, a gente do Kairos oferece, né? Caso vocês tenham interesse, é só chamar o Kairos, a gente no link que tá na bio, que a gente vai entrar em contato para explicar como que funcionam os nossos cursos. Ainda você vai na casa dar o curso ou não? Como que tá funcionando? Você Sim, vai eu ainda vou a domicílio dar o curso. E aí, normalmente, eu já ofereço os dois cursos, né? O de preparo para amamentação e o de cuidados com o recém-nascido. Mas nada impede de escolher apenas um ou outro. Legal. A Nay também lembrou que sobre a ingestão calórica que a gente falou, né, da alimentação da mãe, né, que acaba interferindo também no sono do bebê, né? Sim, com certeza. Com toda Quer você certeza. coisa? Não. Não. Só se você tiver mais alguma pergunta. Não tem. Ainda tem muita coisa para falar. A gente fez uma roda sobre amamentação e foi super extensa. Eu acho que eu fiquei falando mais de um ano, de mais de uma hora sobre amamentação, e aí a gente teve que encerrar porque já estava prolongando muito. Então, a amamentação é um tema muito extenso, não dá para a gente abordar todas as questões, mas acho que a gente conseguiu abordar algumas coisas principais e a gente também está à disposição no Insta do Kairos, também nos nossos Instas particulares, para quem quiser entrar em contato, tirar dúvida, contratar o curso. Com certeza. Isso mesmo, que é a parte, lembrando que a parte falou, né, que ano que vem a gente tem o espaço para ministrar do Kairos. Sim. Ano que vem a gente vai soltar a nossa programação. A gente também vai ter sobre a nossa roda de gestantes falando sobre a amamentação também, né? Sim. E sábado tem a nossa última roda. Sim. Desse ano com a Rê, nossa psicóloga, que vai ser às 9h30 no Bola de Neve, aqui no anexo Bola de Neve, na unidade de Campinas. Isso. Certo, Ké? Certo. Eu que agradeço. Essa noite, aí abrir mão de algumas coisas para poder estar falando. Imagina. Eu passando o conhecimento. Muito obrigada de coração. Espero que as meninas, o pessoal tenha gostado, né? E mais para frente a próxima live. Sim, com certeza. Eu que agradeço o convite, foi um prazer falar de um tema que eu gosto tanto quanto o parto. Espero que a gente tenha conseguido responder as dúvidas das meninas e estamos à disposição. Isso mesmo. Quer um beijo, Um beijo. Então, uma ótima. Obrigada a todas vocês. Obrigada. A live vai ficar salva, gente, aqui no perfil do Kairos, tá? Então, tchau. Beijo. Tchau, tchau, meninas.